essa semana, como de costume, as pessoas já estão me associando, às vezes a dúvida bíblica, então sempre me chamam no WhatsApp. Por isso que eu estou até deixando aqui o WhatsApp. Na última transparência da pregação vai estar o meu WhatsApp aqui. As pessoas sempre me ligam e me mandam mensagem: professor, às vezes o senhor pastor, o senhor professor, eu estou com essa certa dúvida, eu quero uma orientação, e eu sempre estou ali respondendo, mesmo que eu não responda na hora, eu sempre respondo em menos de 24 horas. Porém, essa semana bateu recorde. Porque todo mundo sabe, né? Que tem gente aqui que mandou, e eu falei assim: olha, dá para eu explicar domingo lá para você, e eu já estou vendo aí uns 4. O que é isso, né? O que é esse, o que é Jerusalém, né? Por que o Donald Trump falou: agora vamos reconhecer oficialmente Jerusalém como a capital de Israel. Aí nós que somos cristãos, que cremos na Bíblia, a gente fica pensando assim: ah, mas já não é? Eu não li lá na Bíblia que Davi, aquelas coisas todas. Não é bem assim, não. Né? A gente tem que analisar algumas coisas. Quando você torna-se um cristão e você começa a ter um certo relacionamento com as Escrituras, tá? Você tem que entender que isso aqui não caiu do céu. Às vezes a gente pensa, às vezes está inserido isso na mente de algumas pessoas, que isso aqui caiu do céu e isso aqui dentro só tem algumas doutrinas para falar que o homem não pode mais beber, não pode mais fumar, e a pessoa vira ali escravizada por que está escrito aqui. E a pessoa vira alienada porque ela é vítima de uma lavagem cerebral. Não é mais ou menos isso? Mas não é. Tá? Esse livro, ele veio existir dentro do tempo, dentro do espaço e na história. Então, para entender esse livro, você tem que entender um pouco de história. Porque ele está inserido. Isso aqui não é uma coisa que passou aqui, um extraterrestre e deixou para a gente. Não. Esse livro, ele desenvolveu na história. Esse livro, ele não foi feito do dia para a noite. Esse livro atravessou séculos e séculos. É um livro onde tem inúmeros livros, né? Seria uma enciclopédia, né? Uma reunião de livros. Tem uma distância aí do primeiro para o último, aproximadamente 1.600 anos. Pessoas que não se conheceram, pessoas diferentes, épocas diferentes, países diferentes, culturas diferentes. Nunca um pensou em encontrar com o outro. Tem médico, tem boiadeiro, tem pescador, tem estadista, tem uma série de autores. E o mais magnífico de tudo, está tudo interligado. Coisas que estão escritas em Gênesis estão ligadas com Apocalipse, coisas que estão escritas em Daniel estão ligadas com a história, está ligado com Mateus, está ligado com as cartas paulinas. Então está tudo inserido. Então, se você fizer uma crítica literária deste livro, isso ia causar para você um certo assim: peraí, tudo bem, se o cara for ateu e não acreditar em Deus, e ele for analisar esse livro tecnicamente, ele vai ficar assustado. Porque esse livro, ele transcende o entendimento humano. Amém. Ele, com certeza, é um organismo vivo. E quem pega uma passagem bíblica e fica preso só naquela passagem e não vê o pano de fundo, ele sofre. E pode até ser uma pessoa que vai estabelecer algumas metas em cima de um texto sem o seu contexto, né? Pode-se criar a famosa heresias, né? Que não está faltando hoje, né? Então, não tem como você querer conhecer de Deus, querer conhecer as Escrituras, sem o tal famoso orare e labutare. Orar e estudar, né? Aqui tem envolvendo um monte de coisa. Tem história, tem gramática. É um livro humano, inspirado por Deus, e que você se conecta mesmo com o Criador. Amém? Amém. Amém. Isso não é novidade não, né? Que eu vi cada semblante aqui assustado. Bom, o que é isso? Né? A preocupação era essa capital, esses últimos acontecimentos. Isso tem a ver com o fim do mundo, né? Isso vai vir um apocalipse. Eu recebi de umas 10 pessoas um vídeo que foi passado no Globo News, um correspondente lá de Nova York, né?
ele falando que procurou um especialista em Oriente Médio, e o cara falou, olha, isso aí, a base do Trump, ela é toda cristã evangélica de direita, e ela acredita que isso, fazendo a capital voltar para Jerusalém, a capital de Jerusalém ser oficialmente a de Israel, isso vai, assim, dar um start para que Israel construa o terceiro templo, que é o templo de Salomão. Isso vai facilitar as coisas para que Jesus volte. Aí o correspondente ainda fala assim, Jesus volta, salva só eles, que são radicais e são fundamentalistas, e nós, que somos os inteligentes, os bacanas, a gente fica. Ele falou assim, isso é uma maluquice. E ainda falou assim, mas a gente tem que respeitar, né? Mas se você prestar bem na técnica que ele está usando, deixou claro que é uma maluquice. Mas as coisas de Deus, né, para o homem natural, não se discernem. As coisas que nós vivemos não são, embora a gente esteja inserido nesse planeta, que a gente falou muito domingo passado, né? A gente está envolvido com coisas utópicas. A gente está envolvido com coisas que vai além do entendimento humano. Não está todo mundo esperando a volta de Cristo? Sim. Se você está aqui, você crê em Jesus Cristo. Amém. Esse Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem, padeceu, né, na mão de Pôncio Pilatos, né? O credo niceno, né? Quem não teve com a avó num Natal e a avó não leu o credo niceno? Todo Natal minha avó lia o credo niceno. E quando eu fui fazer a prova de pastor, eles me pediram para ler o credo niceno. Eu já sabia de cor. Então, você tem, né? Você está esperando a volta de Cristo. E como Cristo vai voltar? Vai voltar sobre as nuvens. E vai voltar de uma forma espetacular. Eu estava lá saboreando lá com 2 Pedro 3:10, onde ele fala que aquela volta será um dia único, né? E que os elementos irão desfazer. E aquela palavra elemento é átomo. Quando Cristo voltar, vai ser um dia sem igual. Amém. A gente, quem tiver vivo na época, não vai saber se é dia, se é noite. Essa natureza newtoniana que a gente vive, de tempo e espaço, ela vai se desfazer. Porque ele vai trazer junto de si a dimensão dele. E nós estamos envolvidos nisso. Como eu já falei uma vez, às vezes a modernidade, a vida, as opressões, toda essa coisa do mundo vai nos oprimindo e nos tende a afastar disso. Porque nós somos ainda carne, né? Nós somos nascidos de novo, mas ainda nós estamos num corpo corruptível. Mas você vai receber um corpo incorruptível. Amém? Amém? Então, abra sua Bíblia aí, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no verso 5. O que está acontecendo aqui nessa situação? Evangelho de Lucas, capítulo 21, no verso 5. Um dos discípulos ficou assim, abismado com o templo. Ficou olhando o templo e falou, que coisa fantástica esse templo. Qual templo? A gente vai ver aqui hoje qual templo é esse. Lucas 21, verso 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vede essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram, mestre, quando sucederá isso? Que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Ele está falando do fim, né? E os discípulos estão preocupados. Me dá uma ideia, o que vai acontecer? Quais são os sinais? O que vai acontecer? Respondeu Jesus, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também, chegou a hora. Não sigais, quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis,
Pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que preocupardes. 13. E visto que acontecerá, para que deis testemunho. Não, volta no 12. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. E matarão alguns dentre vocês. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Glória a Deus. Repetindo o versículo 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Glória a Deus. Verso 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra, e irá contra este povo. Verso 24. Cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações. Agora presta atenção. Até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Vou repetir o verso 24. Cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Curva sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra. É ela que nos orienta, é ela que nos dá um norte, é ela que traz a esperança, ela que é através dela que o Senhor nos comunica. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, traga o teu favor, traga a tua graça aqui sobre nós. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, traz a palavra de revelação, toca no coração de cada um que está aqui, que cada um receba a porção que o Senhor tem preparado, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus que não haja dispersão, que a gente tenha reverência, que a gente tenha contato com o Senhor, Pai. Que o teu Santo Espírito esteja à vontade aqui e que possamos, Pai, navegar na tua palavra, mas com a tua presença. Usa minha vida, Pai. Usa-me como um instrumento para abençoar os meus irmãos. Aqui nós somos uma família, Pai, e queremos aproximar do Senhor, queremos conhecer mais do Senhor. Sê conosco aqui, Pai. Nós te entregamos a oratória desta palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então aqui, eles estavam bastante preocupados, né? Quando ele falou, olha, esse templo aí que vocês estão vendo e admirado com eles, não vai ficar nele pedra sobre pedra. Vai ser destruído. Aí a gente pergunta, que templo que é esse? Há tanta confusão sobre isso, né? E para eu chegar para você e começar a comunicar com você, o que é isso? Olha, Jerusalém é reconhecida pelos Estados Unidos, a maior potência mundial, como capital. Para isso a gente tem que entender algumas coisas. O que é esse templo? Esse templo, qual que é ele? O que Jesus estava falando ali? O que ele quis dizer com esse verso 24, onde ele falou assim, olha, isso vai se cumprir, mas
primeiro os gentios vão ter que tirar o pé de Jerusalém. Enquanto, ele quis dizer assim na nossa linguagem, enquanto os gentios tiverem no domínio, controle ali de Jerusalém, eles não voltam. Quem é gentil? Nesse contexto ali, tudo aquele que não é judeu, né? Os judeus, eles eram detentores de Jerusalém, e nesse período, quando Jesus está falando isso, quem que dominava Jerusalém? Quem que estava dominando o monte do templo? Os romanos, né? E os romanos são o quê? Gentis, ok? Alguns dos seus discípulos estavam, né, comentando como o templo era adornado com lindas pedras, dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: diz que vocês estão vendo, dias virão que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. É esse o templo. Deixa eu dar uma explicação para vocês aqui. Esse complexo, esse prédio todo aqui, é o templo. E esse templo é dividido por alguns alpendres, algumas salas, tá? Aqui é um pátio onde que as mulheres podiam ir, tá? Aqui tem uma porta aqui, uma segunda porta, aqui tem um pátio. Dentro desse pátio só podia entrar os sacerdotes e os levitas. Não dá para ver, mas aqui tem um corredor. Esse corredor aqui podia entrar todo homem judeu. As mulheres paravam até aqui. Aqui tem umas casinhas, né? Nessa da ponta aqui, toda pessoa que fosse curada de lepra, ela teria que aparecer aqui e se apresentar ao sacerdote. Jesus curou um leproso, lembra? O leproso não foi Jesus? O que Jesus falou com ele? Aí se apresenta ao sacerdote. Ele passou por essa porta e veio até aqui. Essa porta, a grande maioria dos estudiosos acha que ela é a tal porta de Nicanor. Aqui é o templo propriamente dito. Aqui dentro você tem o Santo dos Santos, aqui tem uma cortina, um véu de 14 metros de altura, e lá dentro tem o Santo dos Santos. O que tinha dentro do Santo dos Santos? Na época do tabernáculo e até a época ali de Salomão. Porque nesse período aqui já não tinha arca. Tá? Então você vê que nesse período aqui, essa classe sacerdotal já estava toda adulterada. Tá? Aqui tem aquele altar, né, de sacrifício, onde que as ofertas eram queimadas. E esse complexo aqui, ele foi colocado dentro de uma esplanada. Porque esse templo, ele é construído, ele é reformado em cima de um monte. O famoso Monte Moriá. Então você fala assim, mas como é que um templo vai estar num monte? Ele sofreu, né, o monte do templo sofreu uma que a gente chama de nivelamento. E quem nivelou isso foi Herodes. Ali, ó, essa planta anterior que a gente viu, é isso aqui, ó. E toda essa estrutura aqui foi aplanado, tá? Foi nivelado através de galerias, tá? Quando você for em Jerusalém passear, você vai ver toda essa estrutura aqui lá ainda. Quando você for lá no Muro das Lamentações, que seu guia de viagem, a sua agência de viagem, né, é um passeio obrigatório, aqui é o Muro das Lamentações. E essas pedras que estão aqui, principalmente no primeiro nível, são as mesmas pedras que Herodes colocou ali. Então, quando você estiver no muro, você vai ver que todo esse complexo aqui existiu na época de Cristo. Então, quer dizer, ali você tem um documento arqueológico, você tem um documento histórico. Não é uma invenção. Você está vendo aqui que tem uns corredores aqui, ó, umas galerias. Aqui é um corredor. Esse corredor é cheio de pilastras e é um estilo grego, que chama estoa, de onde tem o estoicismo e veio chamar pórtico. Quando você vê lá no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 22 e 23, fala que em Jerusalém estava havendo a festa da dedicação. E essa festa começa essa semana, até os dias de hoje. É o Hanukkah. Tá? Essa festa. E também fala no verso 23 que Jesus andava pelo pórtico de Salomão. Jesus andava aqui, ó. Então essa estrutura realmente existiu. Essa estrutura física ainda existe.
E Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Falou ali no último ano do seu ministério, né? Vamos colocar aí 33 depois de Cristo. Quando que isso aconteceu? Quando que essa profecia cumpriu? No ano 70 depois de Cristo. Aqui é um desenho que eu copiei. Eu comprei isso na Faculdade de Arqueologia lá de Jerusalém. Tá? Isso aqui tudo é feito com bases técnicas de arqueologia. Aqui não tem achômetro nenhum, ok? Aqui você tem uma base para a entrada dessa subida que eles chamam Arco de Robson. Essa estrutura está lá. Os restos dessas portas aqui estão lá, que são as portas de Hulda. Essa escadaria aqui, ó, ela está lá em Jerusalém. As pessoas vão lá. É a mesma que Cristo passou. E quando isso aqui foi, essa parte aqui foi totalmente estava toda coberta por terra, que eles retiraram e colocaram essas bases da exposição, principalmente para o turismo, você vê aqui nessa posição aqui, pedras, muitas pedras, porque quando foi destruído, quando os romanos destruíram, ficou lá um montoeiro de pedra. Então ficou o quê? Pedra sobre pedra. Aquilo que Cristo falou. E está lá até os dias de hoje. No ano 70, houve uma revolta. O imperador manda o seu filho, o Tito. Esse imperador, esse Tito, que era um general, vai com as tropas romanas, faz um cerco a Jerusalém. Agora, olha que interessante. Isso não é um ano ali, 69, 70? No Didaquê, o livro, né, dos cristãos, tem um comentário, até Eusébio, um pai da igreja, ele comenta que na época, os cristãos convertidos que moravam em Jerusalém, leram essa passagem de Lucas, porque fala lá que foi revelado nos oráculos. Quando fala nos oráculos, é as escrituras. E eles fizeram o quê? Saíram de Jerusalém. E diz que nesse cerco não teve morte de cristão. E quando você pega lá o historiador Joséfo, foi uma carnificina. Você começa a ler o livro História dos Judeus, você fica até assustado. Foi uma coisa horrorosa. Os romanos cercaram a cidade e o cerco durou dias e dias. E quando entraram, mataram tudo, crianças, velhos. Foi uma coisa assustadora. E destruíram tudo e levaram os pertences, né? Esse aí não é o menorá, não é de ouro. Esse menorá, em pé, ele dava mais que 1,80 m. E quando, gente, um imperador romano, ele vence uma batalha, que quando ele volta para Roma, o que ele faz lá em Roma? Ele desfila. E ele desfila com o quê? Com despojos de guerra. Né? Diz que quando Tito desfilou em Roma, ele desfilou com o menorá, com os utensílios do templo, desfilou com tudo. E o imperador, né, na época o Tito era general, o pai Vespasiano era imperador. Quando ele é imperador, ele faz o quê? Eu vou construir o quê? Um arco, né? Eu vou mostrar para a posteridade o que eu fiz. Ele constrói em Roma um arco. E nesse arco ele coloca ali assim, como se estivesse escrevendo uma carta através de murais, né? Painelada, né? Constrói lá uns painéis, fala assim, olha aqui, ó, aqui é a minha vitória. Você viu o arco de Tito, irmã? Sabia que era isso? Não, mas agora nunca é tarde. Esse é o Tito. Esse não foi o arco que a senhora foi? Agora a gente está aqui, vendo o arco. Agora nós vamos dar um pulo lá dentro do arco e vamos olhar para isso aqui, ó. O que vocês estão vendo ali? Os utensílios do templo lá. É a mesma coisa que você foi em Ouro Preto e vê aquelas igrejas lá. Aí você fala assim, lá em 1700, teve um cara chamado o quê? Aleijadinho, né? O Aleijadinho, você começa a ver aquelas obras lá, fala, Aleijadinho existiu, tá aqui as obras dele, não é isso? Quando você for a Roma, igual a irmã foi, Rúbia, né, irmã? Núbia. Quando a Núbia foi lá, aqui, isso aqui tá lá.
E quem que colocou isso aqui? Foi o prefeito de Roma? Não, isso aqui é a cidade antiga de Roma. Então, isso aqui é um documento. Que houve uma invasão em Jerusalém, e que nessa invasão o imperador tomou tudo que tinha lá e veio desfilar com os espólios de guerra. Isso pertence a qual cultura? Judaica. Então, nós estamos com um problema aqui. Existe esse povo judeu. Existe essa cultura. Ok? Tem como eu falar que não existiu Jerusalém? Tem como eu falar assim, Jerusalém não tem nada a ver com os judeus. Templo de Salomão, tudo isso que está escrito no Antigo Testamento é uma invenção dos judeus. Tem como eu pensar assim? Mas é assim que a ONU pensa. É assim que a ONU pensa. Foi assim que ela votou em novembro do ano passado. Sabe lá em Gênesis, quando o Abraão vai comprar a caverna de Macpela? Aquilo é em Hebrom. E aquela túmulo dos patriarcas, lá a gente não vai ver na Bíblia aquela coisa toda? Aquele túmulo existe até hoje. Tem como aquele túmulo não ser associado com a história de Israel? A ONU fala que não. Porque a ONU levanta as questões e vota. E o que os países votarem está decidido. E a ONU já decidiu, em votação, que o monte do templo, o Monte Moriá, onde que tem o templo, não tem vínculo histórico com os judeus. Que Hebrom não tem um vínculo histórico com os judeus. Então, uma nação, uma organização das Nações Unidas, levar isso em votação e deixar de rever, de analisar uma coisa dessa, não é de se estranhar? É para se estranhar. Não é normal isso. Quando você entra no Facebook do primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, olha o que ele colocou lá no mural dele. O arco de Robson. Não, o arco de Tito. O arco de Tito não simboliza uma destruição de Jerusalém? Não foi uma humilhação para os judeus? Como que esse homem, presidente de Israel, primeiro-ministro de Israel, coloca o arco de Tito no seu Facebook? Porque ele está falando, olha, a minha nação tem uma história, está comprovada. E está comprovada historicamente, arqueologicamente. Isso. É igual o Vale do que eu não sei falar lá em São Paulo. Eu trabalhei em São Paulo 1 ano. Aí, como é que chama? Nunca consegui falar. Aí eu falava com os clientes, é o Vale, você sabe, nós vamos chegar lá. Então, é muito sério, né? Por que eu estou falando isso? Porque o líder, né, a autoridade máxima daquelas mesquitas que você vê, principalmente a do Domo da Rocha, o Mahmoud Abbas, o líder da Palestina, eles falam categoricamente, não existe essa história. Não existe uma história de Israel com o monte do templo. Não existe um vínculo histórico. Eusébio de Cesareia, ele que disse, ó, não nos deixou o seguinte relato. Esse é um pai da igreja, tá? Um dos pais da igreja. As pessoas da igreja de Jerusalém, que por meio de um oráculo, receberam a ordem dada por revelação antes da guerra. Quando fala assim pelo um oráculo, ele consultou. Ele foi lá, na época devia ser os pergaminhos, os papiros, e falou, olha, está sendo sitiada a cidade, vamos cascar fora. Ok? E foi essa passagem de Lucas 21, 20 a 21 lá. Quando vierem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo entrem na cidade. E não houve perda de cristão, houve o livramento. Já um livramento, né, nos primórdios da igreja, um livramento através das escrituras. E depois desse ano 70 depois de Cristo, os judeus se espalham. É o que chama o quê? Diáspora.
Então, no ano 70 depois de Cristo, o que termina? Esse sacerdócio levítico, essa ordenança sacerdotal acaba, porque o judeu não tem mais onde sacrificar. E o dia do Yom Kippur? E a Páscoa? E o dia do perdão? Como que vai fazer isso? Porque o pecado da congregação de Israel, ele só é perdoado quando, no dia da expiação, que está em Levítico 16, o sumo sacerdote sacrificava o quê? Um cordeiro. E o sangue desse cordeiro, que ia lá no Santo dos Santos, aspergido em cima da arca, liberava toda a congregação. O pecado das pessoas eram perdoados. Já estava aberto mais um ano de pecado, né? Só que abre-se a temporada de pecado, porque a anterior já está liberada. Mas, graças a Deus, nós temos um sumo sacerdote que fez um único, né? Glória a Deus. Um único sacrifício, e ele adentrou no templo, não construído por mão humana, ele adentrou no templo celestial, né? E ele está numa classe sacerdotal superior à levítica, que terminou 70 depois de Cristo. Ele é de uma classe sacerdotal, qual classe, gente? Essa turma é linda demais. Para quem não fez o curso, depois eu vou pregar sobre isso, tá? Por que Jesus é sumo sacerdote se ele não é da tribo de Levi? Mas depois isso é para um outro capítulo. Onde surgiu Jerusalém? O que é Jerusalém? De onde que apareceu isso? Não é? Essa aqui, gente, era Jerusalém. No período de Davi, tá? Quando Davi está terminando o seu ministério, que ele vai comprar esse monte aqui, ó, o Monte Moriá. Então a cidade era aqui no Monte Sião, aqui é o Vale do Cidrom, aqui é o Monte das Oliveiras. Ele compra isso aqui de um jebuseu, o cara chama Araúna. Quando ele compra isso aqui, ele junta todos os materiais para construir um templo. Mas quem vai construir o templo é o filho de Davi, Salomão. Porém, essa cidade, ela se torna Jerusalém porque Davi junta um exército e toma essa cidade. Essa cidade chamava Jebus. De quem que era essa cidade? Dos jebuseus. Quem que é jebuseu? Jebuseu são descendentes de Cã. Quando você tem lá no capítulo 10 de Gênesis, os descendentes de Cã, tudo aquilo que vai terminar com eu, o Eveu, o Eteu, o Cananeu, o Amorreu, terminou com eu, você pode anotar, descendente de Cã. E vai habitar em Canaã, onde é Israel. E que foi prometido aquilo ali a Abraão, não foi? E Deus falou com Abraão, na quarta geração você vai tomar posse disso aqui. Lembrando de um episódio de Cã com Noé, onde Noé falou com Cã assim, ó, Cã, você vai servir sem. Aí veio, e um fato extremamente interessante, tá? Jerusalém foi inúmeras vezes dominada, inúmeras vezes. Eu vou dar grandes saltos aqui na história. Quando Davi dominou ela, ele dominou ela por baixo. Ele veio com o exército aqui por baixo e entrou. Todas as outras vezes que Jerusalém caiu, foi por cima. E teve uma vez que Jerusalém caiu, vindo por cima, igualzinho Davi, eu vou falar para vocês hoje. Então, só 2 vezes na história que um exército veio por baixo e tomou Jerusalém. O resto, todos, foi vindo do norte. Então, Davi tomou, e o próximo, daqui a pouco eu falo para você quem que é. Davi, todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus habitavam essa cidade. Porque quando Davi ele assume o reinado, né, e Saul, a gente tem o primeiro rei Saul, o segundo rei Davi. Davi quer ter uma capital mais centralizada, tá? E ele traz a capital. Ele governa ali em Hebron 7 anos, tá? Depois ele faz, eu quero uma capital. E assim ele toma essa cidade e ela se torna Jerusalém. Vamos pôr aí, 1010, vamos colocar um número exato, 1000 a.C.
Então, tecnicamente, contando com Davi, Jerusalém já tem 3.000 anos de história. Tá? Lógico que Jerusalém tem 4.000 anos ou mais. Esse era o templo de Salomão. Davi morre, Salomão constrói esse templo. Tá? Um templo maravilhoso, suntuoso, muito ouro, muito bronze, muito cobre, muito de tudo, né? Salomão foi muito, muito rico. Só que esse templo foi destruído. Agora eu vou dar pulos na história, tá? O reino, logo depois da morte de Salomão, Israel foi dividido, né? Nós vamos ter Israel do norte e do sul. O norte vai chamar Israel, a capital vai ser Samaria, e o sul vai ser Judá, e a capital vai ser o quê? Jerusalém. Em Jerusalém não tem todo o serviço sacerdotal? Quando se tem o norte vai ter uma capital que é Samaria. Ele precisa também de ter um norte, de ter um serviço sacerdotal. Senão o povo todo ia migrar para o sul, né? E o rei era um cara chamado Jeroboão. Então, a partir desse momento que Israel é dividida, com Jeroboão no norte e Roboão no sul, nós vamos ter aí duas formas aí que o povo de Israel vai estar cultuando. O norte vai cultuar em Samaria, num templo também que vai ser construído num monte também chamado de Gerazim, em concorrência com o sul, que vai ter o seu templo também em Jerusalém, no Monte Moriá. Por isso que lá na frente vai ter aquela questão lá, né? Judeus e samaritanos. Não é a pergunta que a mulher faz para Jesus? Onde que a gente quer ter que adorar? Não era essa a questão dela? E ele fala, está chegando que os verdadeiros adoradores vão adorar em quê? Em espírito e verdade. E esse templo aí físico, ele vai cair. Em 586 a.C., a Babilônia vem e destrói esse templo e leva o povo de Israel cativo para a Babilônia. E existe aí um cisma, né? Porque toda aquela aristocracia, toda a classe superior judaica é levada para a Babilônia. E o templo é totalmente destruído. Tá? Jerusalém fica assolada. Esta aqui é Jerusalém na época de Cristo, né? Você vê que quando eu mostrei para você na época de Davi, era só esse pedaço. Na época de Cristo, ela vai haver uma expansão, tá? Uma expansão que vai acontecer como? Ela vai acontecer quando? Deixa eu deixar isso aqui. Vai acontecer quando voltarem da Babilônia, quando o povo voltar ali na época de Esdras e Neemias, o que vai acontecer? O povo vai reconstruir o quê? Os muros e um templo. Vai ter um templo não igual ao de Salomão, mas vai ter um templo mais simples. E esse templo, gente, ele vai durar até na época ali do período dos romanos. Tá? O que vai acontecer? Esse templo, ele vai ficar num período que a gente traça ele através da estátua de Daniel. A estátua que Daniel revela o sonho, ela tem lá cabeça, peito, ventre e pernas, ok? Cabeça é Babilônia, o peito é o Medo-Persa, o ventre é Grécia e as pernas é Roma. Quando chega no período romano, que vai ter na pessoa de Herodes uma reforma desse templo que era chamado Zorobabel. Então é importante que a gente saiba isso aqui. Templo de Salomão, primeiro, ok? O templo que vai ser reconstruído por Zorobabel na época de Esdras e Neemias, ele vai ser considerado o segundo templo. Porém, quando de Herodes vir reformar, ele vai continuar sendo chamado de quê? Segundo templo. Ok? Porque existe muita confusão. As pessoas acham que o templo de Herodes é o terceiro. Não. É o templo de Zorobabel que foi reformado por esse Herodes. Que Herodes? Esse Herodes que tentou matar Jesus quando era criança. Ok? Aquele que os magos enganaram ele e ele mandou matar as crianças. Quando esse templo vai ser destruído?
em 70 depois de Cristo. O que a gente acabou de passar. Esse templo destruindo e o povo dispersando, os judeus dispersando, a gente dá um pulo lá para o século 6 depois de Cristo. Quem que vai nascer nesse período aí? Maomé. Então presta atenção. O povo de Israel, os pés dos judeus em Jerusalém começa ali em 1000 a.C., com Davi. Pula agora para 70 depois de Cristo. O judeu é disperso, né? Temos documentos disso. Temos arqueologia provando isso. Agora você dá um pulo lá no século 6. Quem que está dominando lá em Jerusalém? Quem que domina aquela região de Canaã? A igreja. Qual igreja? Nesse período já é a Igreja Apostólica Católica Romana. É ela que domina. Só que quando nasce Maomé, e ele com 40 anos, ele começa a trazer a sua mensagem, que ele começa a trazer o Islã ali na Península Arábica, que é Meca e Medina, esse império avança muito, muito. E ele começa a expandir, até empurrar quem ali de Canaã, da região ali, que é Israel, empurra os cristãos. Quem que empurra? Os muçulmanos. Aí você tem um período islâmico em Israel. Por que lá se torna um lugar tão importante para judeu, para cristão e para muçulmano? Essas revelações foram dadas a Maomé em Meca. Lá em Meca existe uma pedra chamada Kaaba, de culto. Já se cultuava essa pedra muito antes de Maomé. Quando Maomé recebe as profecias, recebe o Corão, e fala assim, somente Alá é Deus e não pode ter outro. Pode existir ali uma poligamia? Pode existir ali uma idolatria? Não. Ele parte para acabar com essa idolatria ali em Meca, mas é extremamente atacado, ele é extremamente reprimido pelas tribos que ali dominavam, e ele foge para Medina. Tá? Em Medina ele recebe a segunda parte do Alcorão. Eu não sei como, mas de alguma forma ele vai estar, ali de Medina, ele vai estar lá em Jerusalém. Aonde que ele vai aparecer em Jerusalém? No Monte Moriá. Existe templo no Monte Moriá, gente? Não. Nós estamos no século 6. O templo não foi destruído? Que ano que o templo foi destruído, gente? 70. Quando ele está ali, de alguma forma, ele vai subir aos céus dali. Como que ele vai subir aos céus? Ele vai subir nesse meio mula, meio burro, que tem o nome de Burak. Ele sobe aos céus com Maomé, e lá Deus entrega para ele toda a revelação do Alcorão. Então, Jerusalém passa a ser o quê? O terceiro lugar mais sagrado do Islã. Então, presta atenção. A partir do século 6, século 7, depois de Cristo, nós temos 3 religiões no planeta, 3 religiões monoteístas, onde essas 3 religiões têm como start inicial Abraão. É o patriarca das 3. Sendo que o judaísmo tem o quê? 5.000 anos. O cristianismo tem quantos anos, gente? 2017. E o Islã? 1.500, 1.400 e poucos. Então, de todos, o mais recente é qual? O Islã. Mas Jerusalém é o terceiro lugar mais sagrado para eles. E como eles dominam lá, e depois começou a ter peregrinos, igual a gente vai visitar Jerusalém, os muçulmanos começaram a visitar Jerusalém para saber de onde que o buraco subiu com Maomé. E onde que é? Lá no Monte Moriá. Aí o que um sultão faz? Eu não quero que as pessoas venham aqui visitar essa pedra e fiquem na chuva. Ele constrói um monumento. Qual é o monumento que ele constrói? O Domo da Rocha. O sultão. O nome dele é bem difícil de falar. Então, olha a coisa complicando. Então nós temos uma cidade chamada Jerusalém.
que é um ponto central das 3 religiões monoteístas maiores do planeta. Sendo que uma está crescendo assustadoramente. Olha aí fotos antigas, bem antigas, olha aqui. Esse é o Domo da Rocha. Aqui já é mais recente, né? Uma foto. Isso aqui é um dia santo islâmico. Olha que interessante, talvez não dê para vocês verem daí, mas eles estão de costas para o Domo da Rocha. Estão todos ajoelhados, virados para o Oriente. Eles estão virados para onde? Para Meca. Mas aí você vê o tamanho do problema. Tamanho dessa confusão. Os séculos vão passando. Lá em 1000 e pouco, o Papa reúne um povo na Europa e fala, nós vamos ter que tomar a Terra Santa de novo. Quem que é esse período? Os cruzados. Aí é um período sombrio. Isso dificulta a gente pregar para o muçulmano até hoje. Eles veem isso e realmente foi uma carneficina. Os cruzados passaram dos limites, é uma coisa horrorosa. Só que eles não ficam muito tempo, eles não dominam muito tempo. Quem assistiu aquele filme As Cruzadas, né? Vai levantar um cara, um sarraceno chamado Saladino, aí vai expulsar o povo de novo, vai expulsar os cristãos, vai expulsar a cristandade da Terra Santa. Só que quando eles tomam o poder, eles já são mais moderados. Esse Saladino nem proíbe os cristãos de visitar os pontos, né, da sua religião. Vai ter lá uma igreja do Santo Sepulcro, vai ter um local que eles acreditam lá que Jesus foi crucificado e sepultado. Então, vai ter esse período islâmico que vai estar dominando. E dentro desse período islâmico, mais ou menos ali 1500, 1500 e pouco, vai levantar-se o Império Otomano. Eu estou dando pulos na história, tá? Esse Império Otomano ele vai dominar todo o norte da África, grande parte da Europa, principalmente a Turquia. Para quem não sabe, eles vão dominar até onde é a cidade hoje de Istambul. A cidade de Istambul, gente, ela chamava Constantinopla, tá bom? E a cidade de Istambul, para quem for visitar lá, você passa numa ponte lá, a ponte está na Europa, você atravessa a ponte, você está na Ásia. Então, Istambul vai ser uma cidade em 2 continentes. E nessa dominação aqui, essa dominação do Império Otomano, ele vai durar até a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acabando ali em 1918, com o domínio inglês, né? E vai ter um período ali da Primeira Guerra Mundial, 1918, até o fim da Segunda Guerra Mundial, onde Israel ali vai ficar um período sem dono. Não vai ter quem está dominando ali, quem que vai dominar aquele setor. Você tem os ingleses que ganham essa hegemonia depois da Primeira Guerra Mundial, mas logo nesse intercâmbio aí, nesse período da Primeira para a Segunda, nós temos aí a Segunda Guerra Mundial. E o que foi mais marcante nessa Segunda Guerra Mundial, gente? O Holocausto. Isso criou nos países, criou no mundo inteiro um choque. As pessoas falaram assim, ficaram abismadas com essa carnificina, com esse assassinato em massa, com esse extermínio. Foi um choque. E o mundo falou assim, o que nós vamos fazer com esse povo? Né? Até que as Nações Unidas vão resolver pegar lá a região, que é Israel hoje, e fazer uma divisão. Olha, vamos deixar aqui uma divisão para um Estado judaico e um Estado que? Palestino. Aí eu falo para vocês, palestino, de onde vem essa palavra palestino? Isso, gente, deriva dos filisteus. Quem são os filisteus? Os filisteus são descendentes de Cã, que eram exímios navegadores e dominaram o Mediterrâneo. E eles, de onde que eles, em Gênesis 10, onde que aponta o início dessa cultura? Onde que é hoje a ilha de Creta. E eles aportam no Mediterrâneo.
Tanto é que eles ficam naquela região dos filisteus, que hoje é o quê? A faixa de Gaza. E os filisteus se tornaram grandes inimigos do povo de Israel. Depois desse ano 70 aí, que o povo foi disperso, teve um judeu chamado Bar Kokhba, que ele quis de qualquer jeito recuperar, isso no ano 133. Ele quis recuperar Jerusalém. Só que o imperador era outro, chamado Adriano. Esse não teve piedade. Ele massacrou essa revolta. E ele falou assim, eu vou mudar o nome dessa região. Inclusive, eu vou mudar até o nome de Jerusalém. Eu vou transformar essa região, não vai chamar Judéia mais, não vai chamar Samaria mais, vai chamar Palestim. E Jerusalém, eu vou mudar o nome dela para Aeólia Capitolina. E essa palavra, quando ela vai se evoluindo na história, é os palestinos. Então, de onde que vem palestino? De filisteu. Ok? Essas nações, né, que na época não era a ONU, era a Liga das Nações, eles decidem, ó, nós vamos partilhar aqui essa região aqui, um estado, uma parte árabe, uma parte judeu, e decidiram votar isso, inclusive o presidente dessa assembleia era um brasileiro, né, o Oswaldo Aranha. E a votação foi para ter um estado judaico. Só que a Liga, os países árabes não aceitaram. Em 14 de maio de 1948, esse homem aqui, o Ben Gurion, ele proclama a independência de Israel. Só que dentro dessa independência, dentro desse partilhar aí, Jerusalém não era nem de árabe, nem de palestino e nem de judeu. Jerusalém era uma cidade internacional. Era uma cidade sem domínio de árabe e judeu. Era uma cidade que a ONU ia estar sendo a responsável por essa cidade. Só que no outro dia, começa o quê? Os países árabes atacam Israel. Israel sem exército, Israel só com um grupo chamado Haganah, que ajudou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial os ingleses. E todo mundo sabe que Israel vence essa batalha. Isso ali em 1948. Então, vamos agora analisar uma coisa. 1948 até 70 depois de Cristo. 70 depois de Cristo o povo é disperso, certo? Jesus não falou que ia acontecer um monte de guerra, um monte de coisa ali no capítulo 21, mas ele não termina no verso 24 falando assim, tudo isso tem que acontecer. Mas não assusta, porque primeiro o tempo dos gentios tem que acabar em Jerusalém. Então, quando eles se tornam independentes e volta, depois de tantos anos, Israel volta a ser um Estado, eles não têm Jerusalém, eles não têm algumas partes do norte, não têm algumas partes do sul, porém, com essa guerra avançou. Só, gente, que os árabes não vão se dar por vencido. Vai se estar levantando lá em 1967. Em 1967, você tem que imaginar que no mundo nós estamos em plena Guerra Fria, ok? Quem que são as duas potências de 67? Estados Unidos e União Soviética. Nós temos que lembrar que em 67 nós estamos na Guerra do Vietnã. Nós temos que ver que existe uma luta ideológica também entre socialismo e capitalismo. E nós temos aí os Estados Unidos diretamente ligado a Israel e a União Soviética ligado a países muçulmanos. Tá? Então vai haver um forte armamento do Egito através da União Soviética e vai se estar iniciando uma guerra, tá? Para 1967. Aqui foi a partilha, tá? Aqui foi a partilha que a Liga das Nações propôs. Sendo que esse verde aqui, somente essa parte roxa aqui seria Israel e as outras partes aqui seriam assentamentos, é um país palestino. Mas você vê aqui que Jerusalém é um vermelhinho, né? Jerusalém seria uma capital internacional. Em 1967, tem-se uma guerra famosa, que todo mundo já ouviu falar, que é a Guerra dos 6 Dias. Né? Essa guerra aconteceu um milagre.
Porque Israel sofreu um ataque do norte, do oriente, do sul. Era uma coisa assim assustadora, era 600 tanques para cada 10 tanques israelenses tinha 300 árabes. Um avião israelense para 100 árabes, principalmente egípcio. Tanto é que Israel decidiu atacar antes deles atacarem. Israel destruiu toda a força aérea egípcia em solo. Tá? E o que aconteceu nessa guerra dos 6 dias, que está envolvido a gente, que está envolvido todo esse contexto aí escatológico, está envolvido todo esse problema que a gente está trazendo essas premissas desde o início da pregação. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se cumpra. Gente, sabe o que aconteceu em 18 de junho de 1967, às 14 horas? Um grupo de paraquedistas cai ali perto do Monte das Oliveiras para o sul, entra e toma a cidade velha. Toma o Monte Moriá, pelo mesmo caminho de Davi. Mesmo caminho. E tomam o quê? O Monte do Templo. Aqui são os soldados israelenses já subindo para tomar, e todo o exército jordaniano, todo mundo o quê? Se retirou. Essa foto é tão famosa, não é? Aqui são 3 soldados israelenses, e eles chegam pela primeira vez a tomar conta do quê? A chegar no Muro das Lamentações. Antes, desde 70 depois de Cristo, que eles só podiam entrar ali com autorização daqueles que dominavam ali, que eram inúmeras dominações, né? E quando eles sobem e tomam o Monte do Templo, entra-se o quê? Um pânico, ou uma histeria, ou uma emoção muito grande de todos aqueles que são o quê? Teólogos que estudam. O que as primeiras pessoas pensaram? Acabou o tempo dos gentios em Jerusalém. Acabou. Aí, quem era bem ligado à escatologia, ele pegou uma ampulheta lá da casa dele e fez assim, ó. Virou ela e falou, acabou, está chegando. A qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Os primeiros passos já estão dados. Mas não é assim que funciona. O que funciona é Deus que decide o tempo, amém, a hora e o momento. Amém. Ninguém sabe, eu já procurei várias literaturas, inclusive os judeus costumam falar assim, o Moshe Dayan fez isso para tentar apaziguar uma relação com os árabes, mas foi tudo por água abaixo. Esse homem aqui, ó, Moshe Dayan, que era um grande perito em guerra, o cara que venceu a Guerra dos 6 dias, depois de alguns dias, o que faz com o Monte do Templo? Ele devolve o Monte do Templo para a Jordânia. Então, o tempo dos gentios não acabou. Aí ficou aquele clima, né? Por que devolver? Por que não nós não ficamos? Por que a gente já não fica com um monte de tempo? Os exércitos árabes partiram. Porque Deus é que decide o tempo. Amém. É Deus que decide o que vai ser. É Deus que sabe a hora, é Ele que detém tudo. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. Mas a gente pode ver que o tempo está mudando. A gente pode ver que a figueira já está dando o quê? Fruto, e a gente já sabe que está para chegar. Então, quando você vê esse presidente dos Estados Unidos reconhecendo oficialmente que Jerusalém é a capital de Israel, você cria um desgaste muito grande internacionalmente. Muito, muito grande. Israel começa a ser um problema, não é? Você vê que tantas pessoas que nem sabem o que está falando estão criticando. E você vê que está se dando os primeiros passos para se criar assim, um certo repúdio. Olha esse repórter da Globo, esse correspondente lá de Nova York. Ele falou assim, é uma maluquice, é uma ideia de doido. Mas eles são fundamentalistas, radicais. Então, quer dizer, nós já fomos rotulados e já tidos como loucos. Ele ainda fala assim, mas nós que somos do bem, a gente vai ficar aqui para o inferno, né? O cara ainda zomba dessa mensagem toda que está acontecendo. E você vê Israel se tornando um problema. Por que Israel vai se tornar um problema? Para o cumprimento do quê? Das Escrituras. A gente não falou que o profeta
Zacarias já tinha profetizado e várias profecias dele se cumpriram? As profecias dele vão se cumprir. Zacarias, no capítulo 12 e no verso 2, 3, ele diz assim: farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos que entrarem, que tentarem levantá-la, se machucarão muito. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso vai ser um processo que vai desgastar internacionalmente Israel. É um processo que, se você vê a história, as coisas não estão mudando. Só para você ter uma ideia, tá? No nosso contexto. 1964 é um marco na nossa história, entre o período militar. Esse período termina em 84. Em 84 para frente, tem-se uma nação com uma ideologia. E tudo aquilo que é associado ao militarismo é tortura, é assassino, é o diabo. E tudo aquilo que é contra o militarismo é bonzinho, é em prol do povo, é de Deus. Nós estamos em 2017. Já se está fazendo um marco, é só você ver as eleições municipais, que a ideologia, o povo já não pensa assim. O povo já pensa diferente. Então levou-se quantos anos? Desde 64? Muitos anos, né? Não é uma transição. Então está havendo, a partir desse momento, o presidente da nação mais forte do planeta reconhecer, é um primeiro desgaste. Outros virão. Aí o pastor aqui está falando, o professor está falando, Jesus vai voltar semana que vem? Não. Mas as peças do jogo estão se mexendo e rápido. E a volta de Cristo vai acontecer da mesma forma que ele subiu. E o próprio Zacarias profetiza. Ele profetiza no capítulo 14, no verso 4, que os pés de Cristo estarão sobre o Monte das Oliveiras. E onde que é o Monte das Oliveiras? Em Jerusalém. Ele vai vir como? Ele vai descer e o monte vai fender no meio. E o texto é o quê? Literal. E ele está falando de que ele vai descer de onde que ele subiu. Domingo passado nós falamos bem disso. Então, meu querido, não entre em pânico, você faz parte disso. Aqueles que estão em Cristo jamais vão ter alguma lesão toda nessa história. Nós estamos em Cristo, nós participamos disso. E o interessante é que a gente tem que estar atentos às Escrituras e saber que realmente o tempo ele está rápido. E ele está correndo para a volta de Cristo. E a volta de Cristo, ela envolve história, ela envolve cultura, ela envolve o tempo, ela envolve espaço. Ela não é uma ficção, tá? O Apocalipse, essa escatologia, não é uma ficção de gente louca. Nós estamos diretamente ligados a isso. É importante que você saiba, Cristo está voltando. Amém. As peças estão aí. Muita coisa deve acontecer daqui para frente. Não é uma decisão qualquer, é uma decisão muito séria. E nós, como igreja, vamos participar disso. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós queremos e nós temos como missão, uma das missões prioritárias nossa como igreja é em busca de quem? Do perdido. Nós temos que amar as pessoas. Nós temos que nos fortalecer na palavra. Nós temos que nos fortalecer em comunhão, porque existe uma ordem para a gente. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. O Evangelho não é sucesso. O Evangelho não é criar uma denominação onde ela seja um exemplo como uma empresa, ela seja uma coisa que
o homem passa e fica admirado, essa não é a prioridade da igreja. A prioridade da igreja é em busca do perdido. É esse o nosso objetivo. E como que nós vamos chegar no perdido? Com as Escrituras e com Deus. A pessoa vai ter que ver em nós algo diferente. Amém? Amém. Alguma pergunta? Já que a igreja não é tão grande, eu posso dar 5 minutos se alguém tiver alguma dúvida. Se não tiver nenhuma pergunta, nós vamos orar. O versículo que fala que ele lutará por Israel. É Zacarias 14, 4. E o interessante desse versículo aqui também, que lá fala que ele vai ser como, que o soldado de Israel vai ser como os braseiros. Esse braseiro, essa mesma expressão, sabe onde é que ela aparece? Ela aparece em Pentecostes, e ela aparece lá no capítulo 15 de Gênesis, onde Deus passa entre as metades, quando está fazendo uma aliança com Abraão, aquele fogo consumidor. Não vai ser uma boa estar num exército que vai lutar contra Israel. É o que a gente lê lá, o Armagedon, né? Eu já estive lá nesse vale de Jezreel. Quando você chega ali no mirante para ver o vale de Jezreel, a primeira coisa que eu pensei foi em Napoleão. Porque quando Napoleão chegou no vale de Jezreel, ele falou assim, não existe lugar mais fantástico para uma batalha. Amém? Amém. O Armagedon, então, vai ser essa guerra das nações? Isso. É o vale do Jezreel, o vale que eles chamam Gog e Magog. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Amém. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos pela tua igreja. Nós sabemos que o Senhor está às portas, nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos que o Senhor vai vir. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga a tua presença para a tua igreja. Pai, levanta essa igreja, desperta a igreja, Pai. Senhor, nós temos colocado a gestão na frente de vidas, Pai. Não, Pai, não deixa a gente pensar assim. Coloca amor pelas pessoas, Pai. Nos dê capacidade, coloca na gente fome pela Tua palavra, coloca a gente sede em Te conhecer. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Nós não queremos ter dons humanos, nós queremos ter experiência com o Senhor, Pai. Nós queremos fazer a diferença na sociedade. Nós queremos trazer o perdido. Nós queremos alastrar. Nós queremos levar as fronteiras do Teu reino, Pai. Senhor, derrama sobre a Tua igreja, Pai. Derrama a Tua unção, derrama a Tua graça. Faz da gente, Pai. Faz da gente diferente, Pai. E nós precisamos do Senhor, Pai. Tira de nós toda a humanidade. Tira de nós todo esforço próprio. Tira da gente todo hedonismo. Tira da gente todo culto ao homem. Nós queremos ser próximos do Senhor, Pai. Nós queremos caminhar com o Senhor. Nós te entregamos essa semana. Nós te entregamos os nossos parentes. Nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, aqueles que nós vamos encontrar essa semana e falar do Senhor. Coloca palavras nas nossas bocas. Coloca, Senhor, visão que o Senhor tem. Coloca os Teus sonhos em nós. E que a gente possa ver a Tua vontade, não a nossa. Nós entregamos essa semana nas Tuas mãos e abençoa-nos, Pai, como igreja. Nos abençoa, Pai. Nós queremos estar próximos do Senhor. Em nome de Jesus.